Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, mais essa semana com o nosso programa Vida A3. Tenho certeza que você tem gostado dos nossos episódios e hoje vamos continuar a história do casal Aline e Fábio, que estão aqui conosco pela segunda vez. A Aline, ela é casada com o Fábio há 3 anos. O nome da Aline é Aline de Oliveira Lopes Santos. Ela é empresária e o Fábio é Fábio Lopes Santos, 29 anos, consultor de vendas. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, Fábio. Obrigado. Aline, obrigado. Viu? É um prazer receber vocês mais uma vez aqui e tenho certeza que muitas pessoas serão atingidas com o depoimento de vocês. No programa passado, nós falamos do começo da vida conjugal dos dois. Eles começaram vivendo felizes e no momento da gravidez da Aline, do seu filho com o Fábio, aconteceu uma crise conjugal, onde o Fábio estava com a sua vida focada na área empresarial, ajudando os seus pais, e a Aline ficou naquele momento um pouco sozinha em casa, e aí começou a haver um certo desentendimento. Depois o Fábio retorna para sua casa, depois que ele deixou a empresa dos seus pais, ele retorna, volta para o seu emprego que ele já tinha antes de sair da sua casa para trabalhar com seu pai, e aí começa a haver a primeira crise conjugal deste casal. E aí, nesse momento, vocês chegaram a procurar o curso Casados para Sempre, não foi? Foi assim que o Tobias nasceu, passada a virada do ano, a Aline teve a brilhante ideia de procurar o Casados para Sempre, que a princípio eu rejeitei, falei para ela, não, a gente não precisa disso. E ela insistiu, aí para aquele negócio de eu não vou discordar dela para não gerar mais, vamos. Até no primeiro dia do Casados para Sempre, foi perguntado pra gente se a gente estava ali por espontânea vontade, porque realmente queria. Eu falei não, eu tô aqui porque a Aline me pediu para vir. E foi uma experiência muito boa pra gente, mas a gente ainda estava carregado com alguns problemas que não tinha sido cicatrizado ainda, sabe? E esses problemas, basicamente, foi nesse período de gravidez da Aline? Foi um acúmulo, virando uma bola de neve que quando, até agora estava tudo muito bem, e só que quando essa bola de neve chegou, realmente estragou bastante o nosso convívio. Era uma semana bem, uma semana discutindo, outra semana discutindo de novo, depois ficava bem, e assim por diante. Sim. E você, Aline, como é que você conseguiu descobrir o curso naquele momento? Uma amiga que trabalhou com a gente lá, ela já estava me apresentando alguns conceitos bíblicos, algumas coisas, e eu liguei para ela num dia desesperado e ela me deu o telefone da Silvana. Até eu liguei para a Silvana e falei, olha, eu passo aí, faço a minha inscrição hoje. A Silvana, não, vai começar só a semana que vem. Não, mas no meu desespero de querer começar logo um curso para tentar salvar, para tentar... Eu fiquei perturbando a Silvana. Falei, não, mas eu vou hoje, você precisa que eu leve o quê? Achando que tinha que levar uma ficha cadastral completa, sim, né? Aí ela falou, não, fica tranquila. Aí chegou no final de semana, olha, você marcou mesmo, me matriculou no curso. Porque a minha esperança estava no curso mesmo. Eu falava assim, olha, se eu não der certo nesse curso, não tem o que faça. Porque... Ou seja, ali vocês já estavam praticamente quase que desistindo. Eu assim, já estava com tanta... Eu achava o quê? Que eu ia fazer o curso e eu ia mudar o Fábio. Sim. Né? Não tinha, pra mim eu estava perfeita, não precisava mudar nada, era ele que precisava mudar. E lá no curso eu fui aprendendo que não, eu tinha muita coisa para mudar também. Mas lógico, isso foi sendo mostrado aos poucos, sim, né? Sim. Mas fizemos o curso e depois? Achamos que estávamos bem, né? Ok. Não precisa de mais nada. Até você e a Silvana falaram, não, olha, seria interessante vocês fazerem mais uma vez. Aí até comentei com o Fábio, falei, não, agora a gente tem aqui toda a teoria, qualquer coisa a gente lê a apostila de novo, vamos ler a Bíblia e tranquilo, agora tá tranquilo. Não estava tranquilo. E aí o que aconteceu depois, quando terminou o curso? Continuou, assim, Gustavo, o que mais eu ganhei nesse curso foi a aproximação com Deus. Foi ali que eu resolvi buscar Deus, a ir realmente numa igreja,
Porque até então eu só ia porque a Aline queria ir na igreja. Então eu não tinha aquela vontade, eu estou aqui porque eu quero estar aqui nessa igreja. Não. E foi ali que eu comecei a buscar e me interessar pela Bíblia e querer saber das palavras, que realmente eu acho que era uma semente que a gente estava plantando para colher e render os frutos, mas não naquele momento, lá para frente. E foi quando a gente foi cada vez mais perdendo o controle da situação e as discussões vindo. Aí o curso já tinha acabado e tal? Já acabou, sim. Veio a formatura, passado 4 meses depois, 4 ou 5 meses depois, veio a grande discussão nossa que ocasionou a nossa separação ali. Um belo dia, eu já vindo uns 3 dias brincando, e era aniversário da Aline, e mais uma vez o trabalho no nosso caminho, porque a gente precisou trabalhar, eu precisei trabalhar, ela me acompanhar no dia do aniversário dela, e com todo aquele estresse do nascimento do Tobias, ela acreditando que com um pouco de carência, a minha ausência e mais um problema estava no nosso caminho, que foi o dia do aniversário dela, e eu não dei a devida atenção em função do trabalho. Entendi. Então, naquele dia a gente trabalhou, eu vim embora para casa, no dia seguinte eu trabalhei também, que isso foi numa sexta, e no dia seguinte era um sábado, eu trabalhava todo sábado, e nesse dia a gente discutiu muito, inclusive com o Tobias em casa. Sim, a Malu não estava? A Malu não estava. E a gente foi dormir, brigado um com o outro, mas dormiu na mesma cama, tudo bem. No dia seguinte acordamos, a Aline saiu, levou o Tobias para casa da mãe dela e eu fiquei em casa. Foi quando ela voltou, e aí por volta das 5, 6 horas da tarde começou a nossa discussão, que foi até mais ou menos uma meia-noite, e foi quando eu decidi, falei, Aline, eu não quero mais, tirei minha aliança, falei assim, não dá mais para mim. Eu não aguento mais essa vida nossa de uma semana em paz, uma semana brigando. E ela também, num momento de nervoso, também não dá. E a gente chegou num acordo, entre aspas ali, no nervosismo, de que pra mim não dava mais. Acordei no dia seguinte, a Aline também, fui trabalhar e a gente chorando muito, fui trabalhar cabeça quente, e no meio do caminho a gente discutindo de novo. Vocês ainda trabalhavam junto naquele momento? A gente discutindo, e a Aline não foi. Segunda, terça e na quarta-feira ela mandou uma carta de pedido de demissão, saindo do emprego, e eu continuei. Só que dali eu continuei sozinho, porque daí eu saí de casa e voltei a morar com os meus pais. Aline, qual é a sua impressão nesse momento da história aí, da vida de vocês? Quando ele falou que queria separação no domingo, eu achei que era mais uma discussão. Por mais que eu tivesse medo dele ir embora, eu falei, tá bom, então vamos separar, mas pensando assim, amanhã ele acorda, esfria a cabeça. Só que daí no meio do caminho que a gente foi pro serviço, foi na discussão, e ele falou, não volto atrás. Eu não quero mais saber disso. Eu cansei. E eu não fui trabalhar na segunda porque eu não tinha força. Tentava falar com ele, tentava pedir para as pessoas falarem com ele, e nada. E vocês no mesmo ambiente, né, de trabalho? Mas aí eu não consegui trabalhar. Você ficou em casa? Fiquei em casa. Não fui na segunda, não fui na terça. Eu falei, olha, na quarta-feira eu falei, eu não aguento trabalhar com ele e ser separada dele. Vou ver ele com o outro, vou ver ele saindo, e eu não tenho essa força. Porque eu já vim carregando todo o tempo, como a gente trabalhava junto, muitas conversas. Tá vendo? Ele tá fazendo isso. Tá vendo? Ele faz aquilo. E que foi aumentando o meu sentimento de rejeição e de mágoa. E eu falei, não, eu não quero mais trabalhar lá. E eu não tinha mesmo força para trabalhar. E conviver com ele nessa situação? E conviver com ele assim, brigando, e todo mundo sabendo, e da separação, e aí o pessoal mandava mensagem, nossa, o Fábio tá sem aliança, o que aconteceu? Daí eu falei, não, eu não aguento. Pedi conta e perdi todo o tempo que eu estava trabalhando lá. E
ele simplesmente não quis saber, não voltou atrás em nenhum momento. E o pouco que a gente se encontrava, no começo da conversa era bem, e de repente vinha a discussão de novo. E aí eu não sabia como lidar com aquilo, porque ele foi embora, e já na primeira semana todo mundo, ele saiu, ele foi pra balada, ele tá bebendo, ele tá saindo, e aquelas conversas todas. E eu desesperada, não sabia o que fazer. Mas aí fui pedindo para as pessoas ligarem, procurei você, Silvano, Carlos, Alessandra, que também participaram do Casados pra gente, pedi para ir falar com ele não quis, procurei os familiares dele, todo mundo falou, não, a gente não vai se meter. Até uma tentou falar com ele, mas marcou, ele não foi. E as pessoas que conviviam com a gente falaram, pelo amor de Deus, fala pro Fábio voltar para casa, tem o Tobias, e o Tobias sempre muito doente. E não tinha o que fizesse o Fábio voltar para casa. E aí ele voltava a falar com você? Ele, não, até que falar não, mas era tanta discussão, era tanta briga que não tinha o que conversa, não tinha o que falar. Sim, sim. E aí eu fui me sentindo mais sozinha e me desesperando, porque foi passando o tempo e eu não tinha nem recurso financeiro para cuidar e para me manter, porque como eu pedi demissão, eu não recebi nada. Sim. E o que recebi, a gente tinha empréstimos. Então eu consegui quitar um empréstimo com o que a gente recebeu. Sim. Com o que eu recebi, na verdade. E começou que eu queria buscar a ajuda dele. Falava, Fábio, acabou o leite. Tá bom, eu vou trazer. Passava 3, 4 dias, ele falava, é só o leite? Agora eu já comprei o leite, né? Daí eu já brigava também. E foi passando o tempo, e eu sabendo que ele saía, e o pessoal falando, e aquilo foi aumentando a minha tristeza, foi aumentando a minha raiva, foi aumentando a minha solidão, e eu comecei a buscar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar meu casamento. Só que era um cenário tão ruim, né? Tanta coisa acontecendo que ninguém acreditava. E até eu mesma às vezes duvidava. Mas eu coloquei isso, falei, não, no dia do meu casamento Deus estava lá e se Ele uniu, ninguém vai separar. E aí começaram a surgir as nossas brigas por problemas financeiros. Eu estava na segunda semana, na terceira semana que ele estava fora de casa. Chegou uma mulher e falou assim, eu sou a fulana e eu queria vir fotografar a casa que seu Fábio mandou eu vir aqui. Eu falei, não, mas como mandou vir aqui? O que está acontecendo? Não estou sabendo? O que você é dele? Eu falei, eu sou esposa dele. Não, eu vim fotografar a casa que o Fábio mandou e ele pôs à venda, eu já tenho cliente, eu vou vender a casa. Nossa, me deu um desespero. Para onde que eu vou? Não queria voltar para casa dos meus pais, não queria voltar para casa onde a gente morava antes. Falei, não, eu não aceito, pode ir embora. Coloquei, falei pra mulher, não, você não entra aqui, não quero. E fui ligar para ele e mais discussão, e ele falou, não, eu vou vender a casa e eu não quero saber, a única coisa que você vai ficar é com o carro que eu vou pagando até acabar a prestação do carro. O resto você não vai ficar com nada, a casa é minha e tal. Não, a casa não é sua. Falei, já está perdido está. Então eu vou procurar um advogado para eu pedir pensão. Procurei e demos entrada na pensão. Aí foi outra briga. Que ele achou que eu estava indo contra ele, né? E totalmente assim, sem saber o que fazer. Eu também naquela situação, sem dinheiro, algumas pessoas doaram alimentos mesmo pra gente. O meu filho no hospital, eu ligava para ele, ele não ia no hospital.
E aí eu passei a não ligar mais, a minha mãe e meu pai ficavam com o menino no hospital de manhã, e aí eu conseguia um serviço, só que eu ficava mais com a cabeça fora do serviço, porque eu ficava com a cabeça no hospital do que dentro, então não rendia, e foi uma fase muito difícil. E para piorar, eu recebi uma ligação, e nessa ligação o rapaz falava assim, olha, eu sou amigo do Fábio, e ele já está em outra, e se você não der paz para ele seguir a vida dele, a gente vai acabar com você, vai dar cabo de você e do seu filho. Aí eu entrei em desespero total, falei, agora, se eu não fizer alguma coisa, tá perdido mesmo, porque não é o Fábio fazer um negócio desse com o filho, comigo. Fui para a delegacia, fiz boletim de ocorrência, chegou lá, a mulher falou para mim assim, se você se meteu com bandido, minha filha, com bandido é o que você tem. Eu falei, não, ele não é bandido. Ele é meu marido e ele vai voltar para casa. Aí minha tia viu que eu me alterei lá. Calma, Aline, eu chorando muito. Aí fui buscando mais em Deus, comecei a participar dos grupos da DONEP, comecei a ir na igreja mais e mais, e buscando a Deus. Eu falei, não, eu não admito isso para minha vida. Eu já tinha passado por uma situação de separação e eu falei, não, eu não quero mais, isso não está certo, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu falei, olha... Você decidiu lutar pelo seu marido, mesmo longe? Eu vou lutar e eu quero, e para eu lutar, um dia conversando, acho que com a Silvana, ela falou, exclui ele do Facebook. Exclui todo mundo que posta coisas, fotos dele em festa, em balada, exclui todo mundo, bloqueia, você não vai ver mais. Se você começar a olhar para o que está acontecendo, você não vai conseguir olhar para Deus. E você precisa olhar para Deus. E foi o que eu fiz. Foi muito difícil. Até foi uma vizinha que foi lá, eu pus a senha, ela falou, não, deixa eu ver aqui para você não ver. A Camila foi lá, sentou, que tem um grupo de oração lá no condomínio, sentou lá e fez os bloqueios lá, falou, vai bloquear todo mundo do Facebook, você não vai mais atender telefone, vai proibir seus amigos de falarem, e foi dito e feito. Uma amiga minha chegou e falou assim, Aline, eu tenho uma coisa para te contar do Fábio, mas agora você não vai querer voltar com ele de jeito nenhum. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Como assim? Não quero saber. Não quero saber. E não atendia mais telefone de ninguém da Toyota, do serviço. Não atendia mais telefone de nenhum dos amigos. O pessoal me chamava, queria levar eu para balada. Eu falei, não vou para balada. Agora eu vou buscar em Deus, porque o Fábio vai voltar. Ou seja, você esqueceu do seu marido e se focou em Deus. Em Deus. E vir para a igreja, e oração, a DONEP... E até um dia foi o jantar do Luiz Lauro com a Yara, e eles estavam falando muito sobre isso, né? Que o marido passou por problemas de alcoolismo, tudo. Aí no final do jantar eu fui falar com a Yara. Daí a Yara falou assim, olha, eu contei para ela o que estava se passando, falou, olha, eu vou fazer uma oração para você, mas você tem que focar em Deus mesmo. E por ela ter passado por uma série de problemas com o marido dela, me deu bastante força. E falou, você vai me mandar um e-mail ainda quando terminar tudo isso, e vai falar, meu marido voltou. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei, não, ele vai voltar. Aí nós, terminou o jantar, aí eu comecei a ir na segunda-feira lá no grupo, né? Que antes eu ia lá no Vila Branca, aí como eu tive que sair de casa e voltar para casa dos meus pais, comecei a ir na segunda-feira e eu perdi tudo, na verdade, né? Porque eu perdi o marido, perdi o meu serviço. Aí, nesse meio tempo, ele também teve que pegar o carro de volta, porque ele a situação dele não permitia que ele pagasse o carro em casa. E foi tudo Sim. embora. Você ficou Tirou só com tudo, Deus? Só com Deus. Até os meus amigos, porque eu mesmo tive que dar um basta e falar para eles, não, eu não vou sair, não vou beber, não adianta me chamar, porque eu não quero agora. Não vou buscar outro relacionamento. Não vou buscar outra pessoa.
não quero mesmo, não quero ficar com ninguém, nada. Eu quero me focar em Deus para o Fábio voltar. E assim eu fui. Cortei relações com ele, se ele precisasse saber de alguma coisa, minha mãe ligava. Ele já via que não ia falar mesmo comigo. Também começou, eu vou marcar para ver o Tobias, ligava para minha mãe. E nós nos afastamos de vez dessa forma. E eu fiquei só em Deus mesmo, conversava bastante aqui na igreja, né, com a Silvana, com você, se precisasse de alguma coisa. Às vezes eu queria falar alguma coisa para ele, eu mandava mensagem para a Silvana, olha Silvana, eu queria falar isso para o Fábio. Ela falava assim para mim, fique em paz, não fala, ora. E era assim que eu fazia, eu não fazia mais nada, não queria, não saía, não ia para shopping, tentei me refugiar em nada que não fosse nas coisas de Deus, para eu ter força para superar tudo que eu vinha passando. E na medida do possível você evitava de saber as informações do Fábio, porque isso acabava contaminando você. Isso, e eu evitei mesmo, eu não permitia que ninguém falasse nada para ele. E para você ele era seu marido? Ele era meu marido. As pessoas, às vezes eu saía de aliança, eu via a Marta aqui na igreja de aliança, eu falei, mas você não é separada? Ela falou, não, mas eu sou casada. Eu falei, eu vou pôr minha aliança de volta. Coloquei a minha aliança de volta, falei, não, sou casada e pronto. E às vezes eu tinha vergonha de sair de aliança, eu tirava, mas a maioria das vezes eu estava com aliança e assim fui firme. Não, ele vai voltar. Eu tenho fé em Deus e ele vai voltar. É isso que eu quero. E você, Fábio, nesse período você estava onde? Bom, aí, Gustavo, me vi antes da Aline. O Fábio de novo, mesmo emprego, então, sinal que viria dinheiro, eu teria tudo disponível de novo para mim. Ia comprar o meu carro, ia ter aquela minha vida de bacana de novo. De antes de casar, né? Antes de casar. E então eu comecei a sair. Tinha um amigo que tinha uma casa de dança aqui em Jacareí e entrava com ele junto, sem pagar nada. Então tinha criando aquele status e bem de dinheiro, não sei o que lá. Meus pais, eu tive que triar, né? Porque ao mesmo tempo que minha mãe falava, Fábio, você tem que pensar no que você quer para sua vida. Eu quero o seu melhor. Você casou. Não é desse jeito que... Mas ao mesmo tempo eu colocava palavras na cabeça deles de que a Aline estava fazendo isso, aquilo. Então, eu não era o vilão da história. Quem era a Aline. Então tudo que ela fazia, queria ver o Tobias hoje, ela não me atendia. Pô, mãe, ela ali não quer deixar eu ver o Tobias. Você jogava a culpa nela? A culpa era da Aline. Uhum. Então nisso eu fui contaminando meu próprio ambiente. De manhã acordava, ia trabalhar, chegava de noite, deitava e chorava, porque eu sentia falta do Tobias, eu sentia falta da Maria Luísa, e às vezes até, por mais que seja com raiva, nervoso da situação, eu sentia falta da Aline. Mas no outro dia acordava, tinha que trabalhar e tinha todo aquele mundo que tirava o seu foco da sua família. Exatamente. Uhum. E alguns amigos, Fábio, como é que tá a Aline? Eu falei, eu não sei, não quero saber. E a vida é dela, ela faz o que ela quiser, eu quero. Mas alguns questionavam, mas Fábio, e a sua família? Outros, Fábio, vamos pra balada. Fábio, vem viajar comigo. Fábio. E naquele momento de nervoso, ódio, raiva, né? Eu partia dentro. Sim. Nas minhas baladas, nas minhas viagens, botecos, bebida. Tive acesso a tudo, Gustavo, até droga. Tenho amigos que são usuários e tive acesso, não quis, mas tive acesso. Tá? Mulheres, quando eu, naquele embriagado, com bebida e tudo mais, eu queria, elas não queriam, e quando algumas queriam, eu não queria. Então assim, eu não saí
pegando como caía muitas vezes no ouvido da Aline. Porque na nossa vida, principalmente na minha, sempre foi, eu não sei se pela o fato de eu, na minha simpatia, eu me entregar nas conversas, fazer muita amizade, sempre chegava ao ouvido de outras pessoas alguma coisa que eu não fiz. E eu não sei o motivo pelo qual. O Fábio foi lá e ficou com 3, chegava na Aline, e eu não tinha feito isso. Então muita coisa aconteceu comigo, que foi real, que foi verdadeiro, mas o que chegou para a Aline foi... Chegava distorcido. Exatamente. Uhum. É uma situação complicada. Veja, caro telespectador, nesse momento de separação, é uma situação onde os objetivos foram diferentes. A Aline especificamente focou a vida dela em Deus e na restauração do casamento dela. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, antes da gente encerrar o programa. Não desista do seu casamento. É possível você reatar o seu relacionamento, por pior que esteja. Por mais longe que esteja seu marido, por mais longe que esteja sua mulher. Se você focar a sua vida em Deus e deixar Ele trabalhar na sua vida, você verá o que Ele pode fazer por você. Nós ainda não chegamos no final dessa história. Eles ainda estão separados. A Aline buscando em Deus a volta do seu marido. E o Fábio, por sua vez, simplesmente vivendo a vida. Uma situação complicada, uma situação difícil, mas que teve um final feliz. Então creia que eles não são melhores que você. Se para eles funcionou, por que não vai funcionar para você? Basta você crer. Se você acreditar, você pode ver o milagre de Deus na sua vida. Então fique conosco no próximo episódio, ainda não terminamos a história dos dois. Você vai ver o desfecho dessa história e a partir daí você vai entender o que Deus pode fazer também na sua vida, assim como fez na vida deste casal que está aqui hoje compartilhando a sua experiência com você, ok? Nós gostaríamos de agradecer a sua atenção mais essa semana. Se você quiser ganhar uma caneca como essa, entre no Facebook e siga as instruções que estão lá que você pode ganhar uma caneca dessa gratuitamente. E se você desejar também um exemplar do livro Princípios para uma Vida Feliz, que existem alguns princípios básicos da Bíblia para a sua vida, solicite também pelo e-mail que está aí na tela, ou solicite pelo Facebook, pela nossa página no Facebook, também está aparecendo aí. Você pode ver os nossos episódios também no nosso canal do YouTube e reveja os nossos programas neste mesmo canal durante a semana em horários diferentes, ok? Esteja conosco. Tenha uma semana abençoada, que Deus possa abençoar a sua vida e até semana que vem, se Deus assim permitir. Obrigado a todos.